Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos à nossa parte 4, da aula de padrões arquiteturais, no qual a gente vai falar sobre arquitetura baseada em microserviços, tá? Antes de a gente falar da arquitetura baseada em microserviços, a gente tem que falar um pouquinho, entender sobre a arquitetura monolítica, porque foi a partir da arquitetura monolítica que surgiu, a gente viu a necessidade da arquitetura baseada em microserviços. O que é então um monolito, que basicamente ele dá nome à arquitetura? O monolito, a gente tem um monolito quando a gente tem um sistema que ele roda como um único processo em tempo de execução. Então a gente teria, por exemplo, aqui um software no qual todos os módulos deles, a gente falando de módulo a nível de implementação e compilação, eles rodam como um processo único, que está representado aqui por esse quadrado, como processo ou serviço único, tá certo? O Word que a gente falou em uma das aulas anteriores, ele seria um exemplo de um monolito, Ele é um software que ele vai rodar como um único processo no sistema operacional, tá? Quais são os problemas disso, Principalmente pensando que isso está rodando dentro de um servidor, num sistema distribuído, A gente teria um monolito dentro de um servidor. O primeiro problema que a gente tem é em relação à escala. Vamos imaginar que um desses módulos aqui, por exemplo, o módulo 1, ele seja responsável por fazer a autenticação. E a gente está tendo um gargalo justamente na autenticação. Quando eu tenho um monolito, eu não consigo pegar apenas aquele módulo relacionado à autenticação e replicar ele. Para eu poder replicar esse sistema, eu tenho que replicar o sistema inteiro. Então eu teria que ter, por exemplo, no caso se eu tivesse um gargalo aqui no módulo de autenticação, eu teria que replicar todo o meu processo, todo o meu software em um segundo servidor, para que eu tenha, não agora a duplicação só do módulo responsável pela autenticação, mas responsável por tudo, tá? Então você ainda teria um gargalo de desempenho, muitas vezes, mesmo colocando várias máquinas para rodar esse sistema, tá? Um segundo problema com o monolito é em relação aos releases, É quando você coloca o seu sistema para produção. O release nos sistemas monolíticos, eles são muito lentos, eles têm que ser centralizados e é um processo muito burocrático. Por quê? Os times, basicamente, eles não têm, quando esse time está dividido para pegar cada um desses módulos, Vamos imaginar que a gente teria um time desenvolvendo cada módulo. O time, uma vez que ele termina uma feature, qualquer coisa do tipo, ele não pode colocar aquilo em produção. Por quê? Você tem que colocar o software inteiro em produção, tá? Muitas vezes a mudança em um desses módulos pode impactar a forma como outro módulo está funcionando. Então, por conta disso, você tem que ter datas pré-definidas para release e um processo de homologação para ver se as alterações que foram feitas, elas não estão causando nenhum tipo de bug ou falha no software, tá? Aqui tem um GIF que mostra basicamente o que vai acontecer nesses casos, Às vezes a adição de uma nova feature no sistema faz o seu processo todo falhar, tá? Por conta de uma única feature, principalmente quando é monolítico, tá? Para resolver esses problemas, então, surgiu-se a arquitetura de microserviços ou baseada em microserviços, tá? Nessa arquitetura a gente tem os módulos, não necessariamente um, pode ser o conjunto de módulos, 2, 3 módulos, que eles vão virar processos independentes em tempo de execução, ou seja, você tem vários processos rodando simultaneamente que eles vão compor o seu software, tá? Esses módulos eles são menores do que o monolito, E daí que vem o nome de microserviços, tá? Aqui a gente não separa apenas o código em módulos, tá? Mas ele vai separar a execução também, isso é importante ficar claro. Então, não é só desenvolver módulos separados, é executar ali módulos separadamente também. A gente consegue ver isso nessa figura, A arquitetura monolítica, você tem um único processo aqui rodando todos os módulos. E na arquitetura baseada em microserviços, cada quadrado representa um processo e ele pode estar rodando um único módulo ou alguns módulos, 2 ou 3 módulos, tá certo? Então isso aqui consegue mostrar para a gente como é que a arquitetura baseada em microserviços ela vai funcionar. Qual que é a vantagem, A gente falou, uma desvantagem do sistema monolítico é a escalabilidade. Isso se torna uma vantagem no sistema baseado em microserviços, porque eu consigo escalar um módulo independentemente. No nosso exemplo anterior, o módulo 1 responsável por autenticação, ele se tornou um gargalo do sistema. Então agora o que eu posso fazer? Como esse módulo 1 ele é um processo separado, eu posso
colocar várias instâncias, aqui no caso 6 instâncias do meu módulo 1, rodando separadamente um servidor. Então agora eu tenho um servidor somente para rodar os módulos de autenticação, né? Que eu tenho 6 módulos desse, tá? A segunda vantagem é a flexibilidade para release, tá? Se o time está trabalhando em um desses microserviços, em um módulo, né, separado, eles conseguem colocar esse microserviço em produção, desde que, né, você tenha uma interface bem definida e essa interface não seja alterada, consegue colocar esse módulo em produção independentemente dos outros módulos, ok? Porque você tem tanto um processo quanto todo um espaço de endereçamento aqui próprio daquele módulo. Então, as chances de interferência elas são bem menores. E uma outra vantagem aqui que a gente tem quando está utilizando uma arquitetura baseada em microserviços é que, como somente a interface do software ela é pública, ela é disponibilizada para os outros microserviços, né? O que está rodando internamente em cada microserviço ele é totalmente independente em relação à linguagem framework, tá? Então eu posso ter, por exemplo, no meu sistema, um microserviço responsável pelo sistema de recomendação feito em Python, tá? E o meu carrinho de compras feito em JavaScript. Isso não vai interferir em nada, porque a única coisa que esses microserviços precisam saber do outro é em relação à interface, tá? Isso permite também falhas parciais, né? Então, por exemplo, se uma parte do meu sistema ele ficar fora do ar, não vai comprometer todo o sistema em si, tá? Então, por exemplo, se o meu sistema de recomendação cair, o meu site continua funcionando da mesma forma, só que agora sem as recomendações. Basicamente, né, microserviços, essa arquitetura ela é muito utilizada em grandes empresas, tá? Netflix, Amazon, Google, ok? Por conta dessa vantagem em relação à escalabilidade, tá? E em relação à expansão geográfica também. Então você consegue pegar os serviços que estão com gargalo e reproduzir em diferentes locais, inclusive em diferentes locais geográficos. Uma coisa que a gente tem que ficar atento aqui em relação aos microserviços é em relação ao gerenciamento de dados, né? Quando você utiliza uma arquitetura baseada em microserviços, você ter um único sistema de banco de dados centralizado não é o recomendável, tá? Porque isso vai aumentar o acoplamento entre os dois módulos. O ideal é que você tenha um banco de dados para cada um dos microserviços, para não ter justamente esse acoplamento, essa dependência entre os microserviços, entre os dois módulos, ok? E caso eles precisem se comunicar, isso deve ser feito via interface. Tem alguns casos que não é recomendável utilizar microserviços. Por quê? Microserviços não são só vantagens, né? Eles vão colocar algumas questões na utilização, né? Por exemplo, você vai ter um sistema distribuído, então você vai ter que gerenciar centenas de processos, às vezes em locais totalmente diferentes. Isso acaba sendo uma desvantagem de utilizar microserviços, né? Outra coisa, você pode ter uma alta latência nessa comunicação, porque essa comunicação ela pode ser totalmente via rede, né? Você pode ter cada um desses microserviços rodando em um servidor em locais diferentes. Então a latência é uma coisa que tem que ser considerada. E outra coisa são essas transações distribuídas, né? A gente tem que lembrar que você vai ter diferentes códigos rodando em diferentes locais, o que pode inclusive dificultar a testabilidade do sistema, né? Piorar a testabilidade, porque às vezes é difícil você testar uma parte do sistema, já que você vai depender de outras partes que não estão rodando ali na mesma máquina. Então, isso acaba gerando essas desvantagens. Se a gente for pensar aqui naquela lei de Conway, né, do Melvin Conway, o Melvin Conway ele falou o seguinte, ele falou que o projeto de sistemas, ele basicamente vai produzir cópias da estrutura de comunicação de cada organização. Daí, né, a gente entender por que somente as grandes empresas elas utilizam microserviços, né? Por que faz sentido elas utilizarem, igual tá falando aqui nesse tweet, né? Porque a estrutura de comunicação delas é distribuída, né? Às vezes em diferentes países você tem times diversos em diversos locais do mundo, então faz sentido também que o software que elas gerem seja dessa forma, né? Distribuído em vários locais para dar uma certa independência ao time, tá certo? Uma outra coisa a gente pode pensar, né, porque você já iniciar o desenvolvimento pensando em microserviços não seria, em alguns casos, mais adequado. Geralmente a gente pode começar pensando como monolito, que sim, é mais fácil de desenvolver, né? E começar a pensar em microserviços quando o monolito mostrar problema de desempenho, né? Ou
quando ele estiver atrasando o processo de release, que pode demorar, às vezes, muito tempo, e dependendo do sistema, às vezes pode nem ser necessário você chegar na arquitetura baseada em microserviços, tá? E, além do mais, uma vez que você já tenha, mesmo que seja necessário fazer a migração para um sistema baseado em microserviços, essa migração pode ser gradativa, então você pode ir pegando pequenas partes do seu monolito e transformando gradativamente em microserviço, tá certo? Muito bem, então essa seria a parte 4 relacionada a microserviços. A gente continua ainda, vamos falar sobre arquitetura orientada a mensais e arquitetura Publish Subscriber na parte 5 do vídeo. Um abraço e até lá!